Primordial, o podcast pela infância em seu pleno potencial. Eu sou Denise Leles, mãe e pediatra. Eu sou Regiane Quereguim, mãe e jornalista. Estamos em setembro, no mês de campanha de prevenção ao suicídio, um tema delicado para muitas pessoas, mas que o Primordial faz questão de trazer aos ouvintes porque é tão importante que o Setembro Amarelo faz parte do calendário do Ministério da Saúde. Pois é, assunto duro, difícil, mas importantíssimo da gente falar, até porque parece que não, mas isso tem tudo a ver com a pediatria. A prevenção do suicídio e a pediatria andam de mãos dadas, um pouco porque tudo que eu venho falando aqui, faz sentido, tudo nessa vida começa na infância. E segundo, porque a prevenção de tudo isso começa nos pais, começa na escuta, no olhar e na atenção para esse assunto tão importante. Então, vamos aí matar a curiosidade do pessoal, por que o Setembro Amarelo chama Setembro Amarelo, por que essa cor foi escolhida, né? Então, a iniciativa no Brasil é uma iniciativa que envolve 3 sociedades, 3 entidades aí interessadas no assunto. A primeira é o Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. É uma campanha que já vem aí desde 2015, e desde 2003 que o mês de setembro foi escolhido como o mês mundial de prevenção do suicídio. A história que mais aparece como a história que deu origem à escolha da cor amarela para representar a prevenção do suicídio é uma história da década de 90 que aconteceu nos Estados Unidos, em que um garoto de 17 anos, que teoricamente era um garoto popular, todo mundo conhecia, gostava, era muito envolvido com o seu carro, que era um Mustang 1968 amarelo. Ele vivia restaurando esse carro, ele vivia se dedicando a esse carro. O carro era totalmente restaurado, bonito, pintado e tal. Todo mundo já sabia que ele ia chegar quando o carro aparecia. E aí, de repente, esse menino se suicidou dentro do carro. E aí, os amigos e familiares muito comovidos, a população toda, no funeral do Mike, eles distribuíram cartões amarelos e fitas amarelas com a intenção de enviar mensagens de apoio para pessoas que estivessem passando por dificuldades parecidas com as dele e para apoiar, para dizer para essas pessoas que elas não estavam sozinhas e pedindo para que essas mensagens fossem espalhadas mundo afora. Na época chamou muita atenção o fato dele ter tirado a própria vida dentro de um carro restaurado por ele mesmo, e aí a cor do carro acabou virando um símbolo, até por escolha dos próprios pais do Mike, para representar o início de uma campanha de prevenção ao suicídio no mundo inteiro. E eles chamaram essa campanha de Fita Amarela. E aí, no Brasil, a gente nomeou o mês de setembro também, assim como em todo o mundo. O Dia Mundial de Prevenção do Suicídio é o dia 10 de setembro. E no Brasil, a gente então também adotou a cor amarela para representar a importância de falar sobre esse assunto com cuidado. E eu fico feliz de você fazer essa ressalva, porque de fato é um assunto que merece delicadeza. E esse cuidado tem que ser gigantesco. Aí eu entro um pouquinho também naquele conceito que a gente já conversou aqui num dos primeiros episódios de prevenção quaternária. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a nossa intenção é ajudar, é informar, mas na verdade a gente causa dano. Em relação ao suicídio, isso é muito conhecido, tanto é que raramente você vê um suicídio virar notícia, ser reportado, por exemplo, pela mídia. Isso a gente já sabe aí desde o século XVIII, quando aconteceu, de verdade, um efeito que chama efeito Werther. Isso é uma história muito conhecida e depois a ciência conseguiu comprovar que isso realmente acontece. A história do efeito Werther é de 1774, quando o escritor alemão, jovem, escreveu um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. E no final do livro, o rapaz que foi aí rejeitado pela mulher amada acaba tirando a própria vida. O livro descreve como isso acontece e logo em seguida uma onda de suicídios entre jovens que se identificaram com esse personagem começa a acontecer. E durante a história, vários outros momentos em que o suicídio ou a suspeita de suicídio virou notícia
também gerou uma onda de suicídios 1 semana, 2 semanas ou até 1 mês depois desse suicídio ser noticiado. Por exemplo, quando aconteceu a morte de Marilyn Monroe, algumas pessoas pensaram que ela tinha se suicidado e fizeram exatamente a mesma coisa. E a ciência tem vários estudos que comprovam que isso acontece, e aí existe um combinado, né, no jornalismo, por exemplo, de que suicídio não pode ser noticiado. Quando for, precisa ser extremamente cuidadoso. Essa fala precisa ser extremamente cuidadosa, porque, por exemplo, se você entra em detalhes, você pode acabar pegando pessoas que já estão sugestionadas ou um pouco fragilizadas e acaba dando ideia, literalmente, dando caminhos para que as pessoas completem o ato que elas já estão prestes a cometer. Isso é inclusive previsto em códigos de imprensa, ou seja, é uma lei dentro da imprensa que isso não deve ser feito, e na prática a gente realmente vê que não tem esse tipo de notícia, graças a Deus, na TV. E isso nada mais é do que colocar em prática a nossa boa e velha prevenção quaternária, que eu sempre falo aqui. A gente não pode causar mais danos ainda quando a gente está tentando levar um benefício, levar uma informação. Existe um manual da Organização Mundial da Saúde de prevenção ao suicídio, destinado aos profissionais da mídia, que diz que o suicídio é um problema de saúde pública. E esse manual, abre aspas, procura enfatizar o impacto que a cobertura midiática pode ter nos suicídios, indicar fontes de informações confiáveis, sugerir como abordar suicídios tanto em circunstâncias gerais quanto específicas e apontar as armadilhas a serem evitadas na cobertura de suicídios. Fecha aspas. Mas apesar de não ser notícia, é importantíssimo dar espaço para a gente falar sobre isso, porque é cada vez mais uma realidade, inclusive tem aumentado muito na infância e na adolescência, e falar sobre isso pode ser uma oportunidade para as pessoas que já estão fragilizadas, porque isso pode demonstrar aceitação. E qual a importância da gente aceitar uma coisa? Carl Rogers já dizia, o paradoxo é que primeiro eu me aceito e depois eu mudo. Né? Eu sempre falo aqui, se você fica julgando, você é sempre o último a saber. Então, aceitar pode estimular uma demonstração de vulnerabilidade. Você fala, olha, eu sei que tem pessoas que estão sofrendo, você, como profissional de saúde, mostra que isso é uma realidade, que você aceita, que você está disposto a ajudar. Isso pode estimular uma pessoa que está em sofrimento a demonstrar sua vulnerabilidade e um possível pensamento ou uma ideia de fazer mal a si mesmo. E é importantíssimo que o profissional de saúde tenha notícia, tenha consciência do que está passando pela cabeça de um paciente ou de uma pessoa que ele pode ajudar. E eu vou explicar por quê. O suicídio hoje, ou o comportamento pré-suicida, ele é hoje considerado uma emergência médica e, portanto, deve ser tratado como qualquer outra emergência. Toda emergência médica tem um protocolo de tratamento, tem um sinal de alerta, tem uma imagem de alerta. Então, por exemplo, dor no peito. Quando você vê a pessoa com a mão no precórdio, na região precordial, você sabe exatamente o que fazer. E por que nós não sabemos exatamente o que fazer quando uma pessoa fala que está num grande sofrimento? O conceito de suicídio hoje é o resultado comportamental frente a uma situação de dor extrema, assim como uma dor de infarto. Ambas podem matar e a mortalidade de ambas é muito alta. Então, por que a gente olha com olhos tão diferentes e tem atitudes tão diferentes para situações igualmente fatais? E o mais surpreendente de tudo é que, apesar de muitas pessoas ainda considerarem o suicídio como um ato de covardia ou de egoísmo e tal, 70% das pessoas que vão cometer suicídio avisam previamente. E muitas vezes a gente ignora, a gente acha que é frescura, que é falta de problema. Nossa, quantas vezes eu já ouvi isso, né? E é interessante que eu vou falar um pouco de uma situação particular. A minha mãe, quando tinha 8 anos, ela conta essa história para mim, eu lembro como se eu tivesse passado por ela. Ela presenciou um suicídio e aquilo marcou muito a vida dela e ela contou isso para mim de um jeito muito marcante também, muito educativo, eu diria. A minha mãe tinha 8 anos, ela sabia ler e naquela época ter 8 anos e saber ler era uma raridade, né, no lugar onde ela vivia. E ela chegou com a mãe da pessoa que tinha cometido suicídio, ela chegou na casa e a pessoa estava na cama, passando muito mal.
cheio de cartas espalhadas pela casa, mais ou menos o efeito Werther, né? Aí, a mesma história do jovem do livro. E era um primo dela que tinha se apaixonado por uma mulher, a mulher tinha rejeitado ele escreveu várias cartas e estava agonizando, quase morrendo. E aí a mãe dele, que chegou e olhou aquilo, falou: ele deve ter bebido, ele não deve estar bem, deve estar passando mal porque bebeu. E aí a minha mãe começou a ler as cartas e eram cartas de despedida. E aí a minha mãe entendeu que ele estava morrendo e ela que teve que dar a notícia e participar de toda aquela tragédia gigante. E ela me fala duas coisas que marcaram ela muito. Uma era que a única pessoa que realmente sofreu para o resto da vida com esse acontecimento foi a mãe do rapaz. Todo mundo retomou a vida, inclusive a mulher envolvida, os amigos, todo mundo retomou. Alguns parentes, inclusive esse foi o segundo ensinamento, tiravam sarro da mãe. Porque ele foi um covarde, porque onde já se viu se matar por causa de mulher. E essa mãe passou a vida inteira sofrendo por conta desse ato impulsivo do filho e que aí gerou tanto sofrimento para todo mundo e marcou a minha mãe. E a minha mãe sempre falava, olha, de um jeito muito educativo, que eu acho que hoje eu entendo o que ela queria dizer, né? Olha, o mundo continua girando, tá? A pessoa se mata, mas o mundo continua girando. Então ela falava talvez com um certo medo, né? Porque tinha 3 filhos e tal. Mas aquilo ficou muito marcado para mim, essa experiência dela. E principalmente a falta de empatia com a qual a pessoa mais envolvida, que era a mãe do rapaz, foi tratada por muito tempo. Apesar disso ter mudado muito, muita gente ainda julga demais, né? A doença psiquiátrica hoje, as questões psiquiátricas hoje ainda tem muito preconceito em volta delas. Então, por isso, mais um motivo para a gente falar aqui de um jeito claro, científico e empático sobre uma situação tão fatal e tão importante. Infelizmente, as pessoas que sofrem de depressão, por exemplo, são muito estigmatizadas e julgadas, mesmo dentro da família ou no círculo de amigos. E é por isso que a campanha do Setembro Amarelo é tão fundamental para a criação de uma sociedade mais consciente. E ainda falando de números, olha só, né? A gente já falou que 70% das pessoas que vão cometer suicídio avisam. Então tem os 30% aí que não avisam, mas pelo menos esses que vão avisar a gente não pode deixar passar, né? Mas olha só, no mundo 800 mil pessoas por ano cometem suicídio. Na infância o suicídio aumentou em 40%, se a gente considerar a faixa etária a partir de 10 anos, esse número é 200%. E se a gente considerar nichos específicos, de adolescentes especificamente, pode ser maior ainda. A gente sabe, por exemplo, que nas crianças com excesso de peso, como eu falo, né, é uma minoria bastante maltratada pela sociedade, aumentou muito o número de automutilações, por exemplo. Isso é importantíssimo, a gente olhar para o paciente nesse aspecto, porque lidar com a dor física parece mais fácil do que lidar com a dor emocional. Essa é uma das explicações da automutilação. Parece que o adolescente sofre tanto que ele se machucar parece mais fácil de lidar do que lidar com a dor emocional. Então olha só como a coisa está intensa, né, entre as crianças e os adolescentes. Os médicos especificamente são um grupo de risco, até porque os médicos vão ser eficazes quando eles tentarem, já que eles sabem o que estão fazendo, né? Ainda sobre eficiência, os homens são mais eficientes no suicídio, ou seja, eles conseguem mais tirar a própria vida quando eles tentam do que as mulheres. Entre os homens, a idade de risco é entre 14 e 24 anos, olha que jovem. As mulheres também tentam, mas tentam por meios muitas vezes menos impulsivos, então elas conseguem menos. Existem por ano mais ou menos 300 tentativas de suicídio sem sucesso e é pouquíssimo notificado. E lembrando que o puerpério e a depressão pós-parto também aumentam muito, né? É um período de muito risco. E tem estudos mostrando que 15% dos jovens, de qualquer jovens teoricamente até sem risco, já fizeram um plano de suicídio, já desejaram morrer e fizeram um plano de suicídio. E o que a ciência diz em relação aos motivos pelos quais as pessoas fazem isso, né? O principal é a dor pessoal. Então acaba sendo um ato impulsivo, como eu falei, uma finalidade, um fim comportamental, mas sempre guiado por impulsividade, para resolver uma dor extrema. Esse é o principal. Mas também tem o suicídio altruísta,
né, que é aquela pessoa que acha que os outros vão ficar melhor sem elas. Eu já ouvi isso de paciente no consultório. Os meus filhos ficariam melhor sem mim. E isso é um super sinal de alerta que precisa ser ouvido e guiado. E existe uma teoria do suicídio hedônico, que é essa busca incessante pela felicidade, o quanto isso pode gerar sofrimento e às vezes ser mais fácil lidar com a ideia de acabar com a própria vida. E aí tem uns conceitos interessantes que eu queria trazer, uns highlights aqui de autores de outras áreas do conhecimento, mas que falaram sobre suicídio, né? Um deles é o Nicholas Christakis, que estuda as redes sociais reais, a gente vai falar dele aqui em outros episódios também. Ele mencionou num vídeo que ele tem na internet os estudos da Golden Gate. Golden Gate é a ponte em São Francisco, que é famosa por ter sido palco de muitas pessoas que se jogaram dela, de uma altura capaz de aí acabar com a vida de muita gente. E ele mencionou nesse vídeo alguns números em relação a essas tentativas com sucesso e sem sucesso de suicídio na Golden Gate. Então, primeiro ele cita o Kevin, que é uma das pessoas que tentou suicídio na Golden Gate e não conseguiu. Então o Kevin conta, ele foi entrevistado e conta que ele ficou 40 minutos chorando e desesperado, pensando se pulava ou não pulava, e que quando ele pulou, em 4 segundos, ele viu todos os problemas dele como solucionáveis e bolou um plano de sobrevivência. Então, primeiro ele pensou, Deus me salve. Segundo, joga a cabeça para trás, pode ser que você não morra. E terceiro, tente bater os pés primeiro. Isso chamou a atenção do Nicholas Christakis e ele foi atrás dessas experiências e dessas pessoas que talvez tivessem passado por isso também. E aí ele traz para a gente no vídeo que desde 1937, 1.200 pessoas já tinham tentado pular da Golden Gate, sendo que 26 dessas pessoas tinham sobrevivido e tinham sido entrevistadas muitos anos depois. E a maioria referia que realmente não queria morrer, que aquilo tinha sido um ato impulsivo de solidão extrema, de dor extrema. E aí existe todo um programa de prevenção de tentativas de suicídio na Golden Gate, existe até proteção hoje, né? E eles têm um número de 525 tentativas evitadas, sendo que 26 anos depois dessas 525 tentativas evitadas, 94% dessas pessoas estavam vivas, e essa é a maior justificativa para que esses programas da Golden Gate se mantenham e sejam cada vez mais espalhados pelo mundo, porque o que eles fazem ali dá certo, deu certo. E o Nicholas Christakis, ele cita o suicídio como uma falha social, uma falha de conexões sociais, uma falha do nosso momento social, e o quanto as redes sociais reais, as amizades, os envolvimentos, as experiências reais de relacionamento podem ser a grande saída para que esses números comecem a cair ao invés de aumentar tanto quanto estão aumentando. Um outro conteúdo muito interessante que vale muito a pena ser visto por pais e mães é o TED Talk da Sue Klebold. É uma mulher que foi mãe de um dos atiradores de Columbine, aquele evento de 2 meninos que entraram atirando e mataram várias crianças, vários adolescentes em Columbine em 1999. O Dylan e o Eric era o nome dos meninos que acabaram morrendo também na ocasião e eram adolescentes. Essa mulher, muitos anos depois, conseguiu reunir forças para fazer um TED Talk sensacional que se chama Meu Filho Era um Atirador de Columbine, e que, na minha opinião, como mãe, é imperdível para a prevenção de tudo que a gente está tentando prevenir aqui. Ela fala com muita dor, ela chora o TED Talk inteiro, que o mais cruel de tudo que ela passou foi o julgamento. Ela desenvolveu síndrome do pânico, ela teve câncer depois que isso aconteceu, e ela disse que o que ela mais ouvia era: como que você não percebeu? Que tipo de mãe que você é? Como que você conseguiu colocar uma pessoa assim no mundo? O que você deixou de fazer? Onde você estava que você não viu nada disso? Ela escutava isso muito, com muita crueldade. Ela disse que tinha medo de entrar nos lugares. Ela teve que fazer tratamentos psiquiátricos porque ela se sentia ameaçada. E ela fala que cada pergunta dessa ela sentia como uma dor no estômago. E aí ela já começa falando: se amor fosse suficiente, isso nunca teria acontecido, porque eu amava meu filho incondicionalmente. E ela conta inclusive que no dia
do evento, eles tomaram café da manhã juntos, ela perguntou como foi o dia dele e ele saiu como se estivesse indo para um dia normal. E ela também fala no TED Talk, o que nos faz não perceber é negar que pode acontecer com qualquer um e principalmente não ter tempo para os nossos filhos. É exigir de quem amamos que eles sejam felizes e não dar espaço para as dores e problemas deles. Essa frase da Sue Klebold me faz pensar o quanto esse assunto tem a ver com a pediatria. O quanto a nossa escuta, atenção, responsividade, criação de laços verdadeiros, experiências reais de relacionamento começam na infância. O evento de Columbine não teve sua raiz no desejo de matar, e sim no desejo de morrer. É isso que a mãe do atirador de Columbine fala no TED Talk dela. O meu filho foi vítima de uma tétrade. A violência psicológica na escola que ele sofria, porque ele sofria bullying, ele era um menino assim como o colega dele, excluído pelos outros meninos. Amizades tóxicas, que é a segunda parte. Acesso fácil a armas, o quanto a gente precisa pensar nisso para adolescente. E o abandono emocional, a sensação de abandono emocional. E ela compartilha o que ela aprendeu com essa experiência. Ela fala 3 coisas no TED Talk. Primeiro, ela pede perdão. Segundo, ela pede compaixão, porque afinal o que aconteceu com o filho dela foi muito mais uma vontade de morrer do que de matar. E terceiro, ela pede encarecidamente para que a gente considere o estágio pré-suicídio como uma emergência médica, como eu falei no começo, que merece ser tratada com a mesma atenção e com os mesmos protocolos de qualquer outra emergência. O senso de realidade das pessoas que estão em grande sofrimento está distorcido por um filtro de dor. Elas olham as coisas de uma forma muito negativa e sempre contra elas não estão em seu estado real de realidade. É isso que a Sue fala pra gente e ela ainda chama a atenção que algumas pessoas podem ser muito boas em esconder esse grande sofrimento, e que então a gente precisa realmente voltar a se conectar com as pessoas, em especial com as crianças, para evitar que no futuro a gente fale de números ainda maiores. Eu assisti a esse TED Talk, é bem impactante, mas como você disse, é necessário que nós, mães e pais, estejamos atentos, porque a gente sempre acha que vai acontecer com o vizinho e nunca dentro da nossa casa. Conselhos e sugestões, então, que a gente aprende lendo tudo isso e ouvindo tudo isso e muito com a experiência do consultório, é primeiro, escuta atenta e sem julgamento. Mães, pais, pediatras que estão atendendo mães, pessoas que se relacionam com amigos, se você tiver qualquer fala perigosa, fala de alerta, escute e não julgue. E se você não estiver conseguindo lidar com isso, encaminhe, peça para alguém conversar, não deixe essa pessoa sozinha, não compare sofrimentos. Ah, mas isso que você está passando não é nada, olha aqui o que eu estou passando. Não existe comparação, cada um sabe a dor que tem. Não fica tentando compreender o incompreensível. Mas por que você está assim? O que aconteceu? Por que você está sofrendo tanto? Não tenta compreender. Apenas ouça, apenas abrace, apenas diga: você não está sozinho, eu estou com você. Fica perto dessa pessoa, chame familiares, não deixe a pessoa sozinha. Essa dor é muito grande e o impulso, em 1 segundo, pode fazer aquilo que ela nem talvez esteja desejando de verdade. A prevenção está nos que nos rodeiam. A gente tem que estar rodeado de pessoas que cuidam da gente de verdade. Outro conselho importante, principalmente para pediatras, a automutilação, que está cada vez mais frequente no adolescente, é um sinal de alerta importante, de dor emocional importante. É mais fácil lidar com a dor física, então olhe com muita atenção quem está fazendo isso, porque esse é um sinal de alerta para desejo de fazer mal a si mesmo. Eu já ouvi muitos pediatras e médicos falando: ah, mas essa pessoa só quer chamar a atenção. Se você parar para pensar um pouquinho, se alguém tem que falar em suicídio para ganhar atenção, é porque a solidão está muito grande, essa pessoa está em sofrimento. Então não julgue, haja. A prevenção exige atenção. Existe o programa do Centro de Valorização da Vida, do CVV, cujo número é 188. Eles têm 24 horas por dia atendimento para qualquer um que esteja precisando de atenção, precisando ser ouvido, enfim, não se sentir sozinho. Muitas vezes a gente só precisa de uma escuta genuína para colocar um bálsamo na nossa dor emocional. Eu ficaria aqui horas falando sobre esse assunto, doutora, mas o nosso tempo está acabando. Como é que você quer encerrar esse nosso papo? Como é que eu quero acabar esse episódio?
falando a frase que eu mais gosto de ouvir quando eu tô triste. Você não tá sozinha. Vem cá, me dá um abraço, vamos bater um papo, vamos tomar um café, vamos trocar ideia. É isso. É isso então. Setembro Amarelo, um mês de prevenção ao suicídio. Primordial, o podcast pela infância em seu pleno potencial.